Sentar. Os monges antigos se autodefiniam como aqueles que se sentam no interior da Kelion, cela. Em quase todas as religiões, o ato de sentar é a postura mais adequada à meditação. É uma postura que propicia o sossego. Frequentemente, associa-se o ato de sentar à respiração. Os yogis hindus se sentam sobre uma pedra em meio à natureza e se concentram totalmente na respiração. Não pensam, apenas acompanham o ritmo respiratório. O mesmo acontece na meditação Zen. Todos os pensamentos são deixados de lado e só a respiração é observada. É um bom caminho para alcançar o silêncio. Nessa prática, não só a postura importa, mas também o lugar, bem como a maneira específica de sentar. Na postura de lótus do Zen, eu me sento sobre uma almofada plana e acomodo os pés sob o quadril. Muitas pessoas acham essa postura desconfortável, e assim a meditação não flui. Eu posso meditar em todas as posturas. A bem dizer, trata-se de nos mantermos eretos, sentados sobre nossos próprios ossos, o que nos mantém despertos. Muitas pessoas que buscam o silêncio ficam fascinadas com a exatidão dos preceitos da tradição Zen, referentes aos modos de sentar. No cristianismo, esses escritos precisos são mais escassos. É certo que os monges antigos se autodefiniram como aqueles que se sentavam nas Kelion, e sentavam-se de um modo correto, mas não há registros de como era esse modo. Há, porém, duas imagens que fornecem algum esclarecimento. O monge pode sentar-se como que montando um tigre, ou como um timoneiro ao leme de um navio. Gosto muito dessas metáforas. A primeira nos dá a entender que, para alguém atingir o sossego, não basta simplesmente uma postura quieta. Montar um tigre significa dominar as paixões. Preciso subjugar a fera passional que existe em mim, ou seja, só posso sentar tranquilamente sobre ela se a domino, e não sou por ela dominado. Portanto, só posso montar tranquilamente sobre o tigre se estabeleço com ele uma relação de fidelidade, se amanso a minha fera interior. E posso me sentar como um timoneiro. A vida é como uma viagem de navio num mar revolto. Posso me sentar serenamente em meio às ondas da minha vida, sabendo que, com todos os perigos do meu barco da vida, tenho sob mim uma base sólida, na qual posso descansar, o próprio Deus, que me dá estabilidade em meio às ondas. É possível que os monges tenham associado aquela imagem à história da tempestade no lago. O barco com os discípulos era jogado de um lado para o outro pelas ondas. Jesus dormia sobre uma almofada, junto à popa da embarcação, sem tomar conhecimento da tormenta. Mas quando os discípulos o despertaram, ele se ergueu e ordenou à tempestade e ao lago: silêncio! Calma! O vento parou e se fez grande calma. Na versão grega, lê-se: e se fez grande bonança. Lá em nosso íntimo, onde Jesus comanda, podemos vivenciar uma grande bonança em meio às turbulências da nossa vida. Um silêncio no qual as aflições se acalmam. Aí somos totalmente nós mesmos. Somos plenamente livres. É bom que procuremos um lugar para sentar em meditação. Eu escolhi para este fim um canto específico na minha cela do mosteiro. Coloquei um círio ante uma imagem de Cristo, em frente à qual está um pequeno tapete e meu banquinho de meditação. Quando ali me sento, isolo-me da desordem do quarto, dos livros, do computador e de tudo mais que existe lá. Para muitas pessoas, esse lugar especial é alguma acomodação de sua preferência, com vista para a natureza. Para outras,
é um determinado canto destinado à meditação, arranjado segundo seus gostos. Algo de especial emana desses pontos localizados. Eu não conseguiria meditar sentado diante da minha escrivaninha. Preciso de uma base confortável, num local em que eu não fique sujeito a distrações. Um bom recurso é olhar para a parede, ou para uma imagem ou cruz ali pendurada. Precisamos de algo que nos concentre o espírito. É bom manter uma regularidade no exercício da meditação. O melhor horário é de manhã cedo, quando está tudo calmo. Quando medito de manhã, o dia começa bem. Tenho a sensação de que eu mesmo estou dando forma ao dia. Começo o dia como se ele fosse feito para mim. Em cursos de meditação, muitas pessoas se animam a adotar o horário da manhã para meditar. Mas quando são principiantes, não lhes convém, pois costumam sentir cansaço, ou têm a atenção distraída por alguma coisa nesse horário. Não é fácil manter diariamente essa disciplina, em meio a todos os imprevistos que lidamos. Além do que, não se deve tomar a prática da meditação como uma tirania. Graf Durkheim, a quem muito devo, costumava dizer: devemos abrir exceção com serenidade num dia em que não nos sentamos em condições de meditar. Isto é melhor do que querermos meditar todo dia e ficarmos constantemente atormentados por uma obrigação autoimposta. A função da regra é facilitar, de modo que não precisemos sempre decidir se vamos meditar ou não. Em todo caminho espiritual, sempre há fases em que não temos prazer algum em meditar. Portanto, não devemos nos forçar a meditar a todo custo, mas, pelo contrário, devemos nos perguntar o que essa resistência tem a nos dizer. Devo reduzir minhas expectativas referentes à meditação? Meditação é coisa do dia a dia. Nem sempre eu consigo perceber se algo falhou durante a prática. Isso não tem importância alguma. Eu pratico sem grandes expectativas. Pode ser também que a resistência que experimento queira me dizer: você se autoimpôs algo a que não se ajusta. Talvez seja melhor você seguir outro caminho para encontrar o silêncio. Talvez você só queira ficar imitando este ou aquele mestre de meditação, mas você precisa encontrar seu próprio caminho. Se o seu caminho é este, siga-o com prazer. É claro que também a disciplina é necessária, mas o fundamental é a alegria da prática. Muitos autores espirituais recomendam combinar a postura correta com a respiração consciente. Posso associar a expiração ao ato de escoar os pensamentos incessantes. Entre expiração e inspiração, há uma fração de segundo, na qual não estou expirando nem inspirando. Graf Durkheim comentou certa vez que esse é o momento mais importante. É como algo entre vida e morte, entre estar prendendo a prática a mim mesmo ou estar entregue a Deus. Muitas pessoas, na prática da meditação, fixam-se demais em seu próprio ato e esforço. Mas nesses curtos instantes, entre expiração e inspiração, nos quais nada acontece, nos quais ocorre um completo silêncio, todos os intentos são abandonados. No momento exato, em que não expiro nem inspiro, posso deixar a inspiração simplesmente fluir para dentro. Ela se faz por si. Não preciso fazê-la acontecer. Posso imaginar como se ela fosse uma brisa fresca sobre mim, mas também posso associar essa comparação a uma imagem bíblica, como o sopro do Espírito Divino sobre mim, renovando meu ser por completo. No contexto espiritual, a ideia de sentar vai além do significado da base para a meditação. Neste âmbito, o que diz a Bíblia a respeito pode ser entendido como uma específica teologia do trono.
Jesus prometeu a seus discípulos que eles se sentariam em 12 tronos. Sentar-se é também entronizar-se. O soberano entronizado é uma imagem que reflete a minha soberania sobre mim mesmo, a minha condição de Senhor na casa da minha alma, sem sofrer o domínio das paixões ou dos pensamentos. Uma outra circunstância do ato de sentar é observada na Bíblia. Jó se senta sobre cinzas e lamenta seu destino. A base pode ser também um sinal de tristeza. Eu lamento as falhas da minha vida, não para me fixar nelas, mas de modo que elas me conduzem à realização dos potenciais da minha alma. E a Bíblia também observa o ato de sentar como uma expressão da audição. Maria que, sentada aos pés do Senhor, escutava sua palavra. Quem se senta tranquilo em sua cadeira ou trono, tudo ouve, está aberto às palavras que escuta, à música que lhe penetra ao ser, e também está aberto ao silêncio, consegue captá-lo. E por fim, a Bíblia também observa o ato de sentar como uma possibilidade de reflexão. Antes de construir, o homem precisa sentar-se para calcular se tem os meios para concluir a obra. Para mim, é fundamental assumir a postura correta no serviço de Deus, para ouvir a lição e absorver as palavras com todo o corpo. De pé. A meditação não se restringe à postura sentada. A Bíblia estabeleceu também teologias específicas da postura de pé e do caminhar. No Antigo Testamento, ficar de pé diante de Deus significa estar pronto para seguir o desígnio de Deus para com os homens. Pode o devoto estar de pé ante Deus no santuário, pois Deus o pôs de pé. E Deus sempre nos conduz à retidão, de modo que não vacilemos e possamos nos pôr de pé corretamente. Descarrega o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Mas há também aquela postura de pé vaga, na qual o homem não sabe o que fazer. Muitas pessoas não ficam de pé diante de si mesmas, preferem esconder-se diante dos outros. Jesus ordenou a um desses homens que se limitam a não surgir: levanta-te e fica de pé aqui no meio. Ele tinha que aprender a postar-se ante si mesmo e manter sua postura na frente dos outros. Entre os judeus, e também entre os cristãos primitivos, de pé era a postura apropriada para a prece. O fariseu rezava de pé. De pé era a expressão favorita de Paulo. A esse respeito, ele disse que nos firmamos de pé na graça e na fé. Há alguns homens que disseram que bem poderiam ficar de pé e manter firme essa posição na fé. Ele advertiu: assim, pois aquele que acredita estar de pé, cuide que não caia. A fé se emparelha com estar de pé. É aprumar-se em Deus, estar enraizado em Deus. Assim como a árvore se firma na terra, tal devemos nos firmar na fé, de modo que não caiamos quando o tormento vier a nosso encontro. Porém, não nos firmamos apenas na fé, mas também no Senhor. Firmamo-nos numa grande realidade. Firmamo-nos sobre uma base que nos sustenta. O firmar-se de pé está sempre associado a uma firme atenção e a prontidão para nos pormos no caminho e estendermos a mão para receber a energia de Deus. As ideias da postura de pé e da atitude se associam à do silêncio. Torna-se silencioso o homem que se firma de pé e escuta o que soa ao longe. Um exercício muito simples que podemos praticar em meio à confusão do nosso dia é ficar de pé, manter a posição e nos perguntar: o que emerge dentro do meu ser? Outro exercício muito fácil para o dia a dia
consiste em pronunciar de pé frases da Bíblia, como: tenho sempre o Senhor ante meus olhos, porque Ele está à minha direita, não vacilarei. Enquanto deixo que a palavra me penetre o ser, experimento algo do mistério de estar de pé. Posso ficar de pé ante mim mesmo e em mim, e posso responder por mim, porque o próprio Deus me mantém de pé. Deus está de pé à minha frente, para que assim eu também me possa manter. Se me ponho de pé, assim fico, e a postura me traz o silêncio. Fico de pé para que o silêncio se revele em mim, para, no silêncio, conhecer minha condição de homem e de cristão. No Novo Testamento, a postura de pé sempre tem algo a ver com a ressurreição. Jesus ergueu, pôs de pé, os homens que estavam vergados ou prostrados no chão por demônios, observando um aspecto para que pudessem ressuscitar com Cristo. Os cristãos da Igreja Antiga sempre oravam de pé. Da tradição budista se origina a história dos discípulos que perguntavam ao mestre o que ele fazia quando meditava. Ele respondeu: quando me sento, estou sentado. Quando fico de pé, estou de pé. Quando caminho, estou caminhando. E quando como, estou comendo. Os discípulos ponderaram que isso nada tinha de extraordinário, pois eles também faziam essas coisas. Mas o mestre replicou: não, quando vocês se sentam, já estão de pé. Quando ficam de pé, já estão caminhando. E quando caminham, já estão pensando na comida. Não é preciso nenhuma via extraordinária para chegar ao silêncio. Basta que, ao fazer algo, apenas o façamos. Apenas fiquemos sentados. Efetivamente fiquemos de pé. E ao caminhar, não pensemos em coisa alguma, a não ser: agora estou caminhando. Caminhar. Também a respeito do caminhar se encontram na Bíblia muitos esclarecimentos teológicos e espirituais. Nas diversas abordagens em que a Sagrada Escritura menciona caminhar e andar, o emprego da palavra revela uma significação muito precisa. Talvez mesmo uma teologia estabelecida. Muitas são as abordagens que citam as atitudes que podemos adotar para caminhar. Podemos andar na lei do Senhor, andar no caminho do Senhor, em vez de andar no pecado e nas trevas. Devemos andar na luz. Devemos caminhar humildemente ante nosso Deus. Ou, como disse Paulo, andar numa vida nova. Andar segundo o amor, por fé, no Espírito e na verdade conforme enunciado na segunda carta de João. Caminhar e andar aqui significam especificamente viver, mas não é simples defini-los através da palavra vida. Não se pode separar a palavra da imagem, e sem imagem não se percebe a realidade. Observando do outro ângulo, notamos nas combinações de palavras as expressões com e diante. Enoque andou com Deus. Deus surgiu ante Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Viver com Deus, viver sob sua lei, são conceitos aqui revestidos da ideia de caminhar diante dele. Abraão sabia que em todas suas andanças o Senhor estava com ele. Caminhar diante de Javé significa então andar consciente do Deus vivo, estar perto de Deus, com atenção em tudo que se faz. Caminhar ante Deus com todo o coração significa ser guiado em todos os caminhos por Deus e viver segundo a sua vontade. Aonde o nosso caminho nos leva? Leva-nos à casa do Senhor, ao Pai. Assim orou o peregrino, próximo a Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E no exílio,
ele se lembrou da sua peregrinação a Jerusalém. Para desabafo de minha alma, recordo outros tempos, quando andava entre a multidão, peregrinando à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor da multidão em festa. Diz o Eclesiastes: então o ser humano seguirá para a morada eterna. A meta do caminhar é sempre a morada, é residir com Deus. Quando caminhamos conscientes, podemos realizar todas essas experiências das quais fala a Bíblia. Constatamos que com cada palavra libertamo-nos de nossas dependências, que a cada passo progredimos e nos transformamos, e que a cada passo que damos, mais nos aproximamos de Deus. Basta que estejamos totalmente concentrados no caminhar, para que o mistério do andar se revele a nós. Assim como as frases para a meditação de pé são úteis, também pode ser uma boa ajuda pronunciar algumas frases para a meditação andando, da Bíblia. Quando caminhamos, pronunciando passagens como: alargaste os meus passos e meus tornozelos não vacilaram. Nosso caminhar se transforma, andamos mais leve, pressentimos qualquer coisa de redenção e libertação. Enquanto estamos nesse caminhar transformado, nós nos transmutamos, alcançamos mais liberdade e plenitude. A palavra torna correto o nosso andar e nos leva à retidão. Traz o corpo e a alma ao estado de equilíbrio. Quando formos caminhar acompanhados de frases para meditação andando, extraída dos Salmos, deveremos primordialmente absorver verdadeiramente o sentido e a vivência dessas palavras. Aquele que caminhar pronunciando simplesmente: aonde irei para estar longe do teu espírito? Ou contigo enfrento exércitos, com o meu Deus salto muralhas? Ou lâmpada para os meus passos é a tua palavra. Poderá absorver o que em tempos idos foi absorvido pelo salmista. Todas essas frases foram escritas com base na experiência e querem nos transmitir experiência. Mas só começamos a entrar efetivamente na experiência ao fazermos o que fez o salmista: sair e caminhar. Não é preciso meditar na frase enquanto caminhamos. Basta repeti-la sem expectativas de conhecer algo novo, sem achar que precisamos sentir qualquer coisa. Seguimos com a frase na esperança de que, durante a caminhada, ela nos penetre o ser, de que nela penetremos, que ingressemos no espírito e na experiência da palavra. Na tradição espiritual, o caminhar sempre foi tido como um importante meio para alcançar o silêncio. Na antiguidade, já se faziam peregrinações a lugares sagrados. Sempre houve entre os homens o costume de sair a caminho para afastar-se do ritmo comum da vida e realizar a experiência do lugar sagrado. Os primeiros cristãos viam em Abraão, que se afastou da pátria, da cidade natal e da terra, o arquétipo do peregrino. Os primeiros cristãos também se viam a si mesmos essencialmente como peregrinos, que se desligavam de todas as dependências, de todo apego ao passado e ao mundo visível, para seguir na fé o caminho até Deus. Assim como os cristãos antigos, Abraão via a ida a terras distantes como um caminho para a liberdade interior, conforme, de modo análogo, o filósofo religioso dinamarquês Søren Kierkegaard entendeu o efeito libertador do caminhar. Ele comentou certa vez que não conhecia nenhum tipo de aflição da qual não pudesse libertar-se caminhando. Ao caminhar, podemos deixar muita coisa para trás. Caminhando, livramo-nos de todas as dependências, de tudo que nos aprisiona. E o caminhar flui. Não nos retemos, caminhamos sempre adiante.
é o reflexo intrínseco da vida. Nossa vida é um caminho. É claro que podemos fazer pausas no meio do caminho, mas sempre teremos que prosseguir. Não podemos retroceder a meio caminho. O caminho nos conduz, por fim, para além deste mundo. Para onde vamos? Sempre para casa, disse Novalis, em seu romance Heinrich von Ofterdingen, 1802. Ao andar, sempre estamos num caminho de casa e, por fim, no caminho do lar eterno. Andar tem a ver com transformar. Andando, nos transformamos. Ultimamente, esta propriedade de purificar e sossegar que a caminhada proporciona tem sido redescoberta por muitas pessoas. Elas seguem as numerosas rotas de peregrinação, hoje disponíveis. A mais procurada é a via de Santiago de Compostela. Muitos buscadores espirituais abraçam a esperança de que essa rota lhes dê algo mais ao espírito, que os torne mais livres dos fardos que carregam. O caminho é penoso, o peregrino corre risco, e assim não sabe se bastará seu controle físico para dominar o trajeto. No entanto, ele se lança, pois anseia por evadir-se do dia a dia para ir ao encontro de sua verdadeira personalidade, porque quer livrar-se do peso da rotina que o arrasta, e porque precisa purificar-se interiormente. Mas o caminho de Santiago não é o único que voltou a ter procura. Muitas outras rotas têm sido novamente procuradas pelas pessoas, tal como antigamente, por exemplo, a rota de Kreuzberg e regiões de caminhada como Amorbach, Goldenstein, Viersenhillen, Altötting e Kevelaer. Caminhar em grupo e em meio ao caminho, rezar continuamente o rosário tem grande efeito calmante. Um homem que antes mal frequentava a igreja confidenciou-me: na peregrinação é preciso rezar o rosário. Assim me recupero melhor que em férias. Portanto, quando seguimos por uma longa rota de peregrinação, podemos vivenciar um profundo silêncio na região por onde passa o nosso caminho, como se não caminhássemos e estivéssemos sentados num santuário de peregrinos. A muitos de nós a caminhada proporcionou paz, e agora podemos vivenciar o recolhimento e o silêncio do santuário. Apenas nos sentamos lá, e já nos sentimos acolhidos, chegados em casa. Não é sem motivo que muitas regiões de peregrinação possuem a qualidade do que é maternal, do protetor. Maria é o eterno arquétipo da maternidade, a cujos braços amorosos Deus nos entrega. No decorrer da longa caminhada, na qual ficam expostos ao sol, vento e chuva, os peregrinos podem experienciar, no Santuário de Maria, o calor e o acolhimento do amor de Deus em seu aspecto maternal, que emana do estilo da Igreja, da imagem de Maria e de muitas velas que ardem no ambiente, emanando um calor cheio de espírito.